Boa tarde a todos. Eu falo aqui da Superintendência Pedagógica, da Subsecretaria de Educação, dou as boas-vindas em nome do nosso secretário José Carlos, da nossa subsecretária Rosemary, e dizer que a gente preparou esse ciclo com muito carinho, né? Pensando lá no eixo emocional, quem pôde participar das questões socioemocionais, foi um eixo importante. Hoje a gente traz o eixo pedagógico sobre o ensino híbrido, e o que a gente traria amanhã, nas formações de amanhã, que a gente vai adiar um pouquinho, são questões relacionadas à saúde nesse tempo. E a Secretaria de Educação pensou nesse tempo, nesse espaço, por achar importante esse momento de refletir, de se alimentar, de se trocar no campo das ideias, né? Porque nós temos um grande desafio aí para 2021, que é aprimorar, né, a nossa prática nesse tempo de tecnologias, né, que não foi fácil. Queria muito agradecer a Ana Paula Coutinho, assisti pela manhã, caí no finalzinho, Ana, não pude te agradecer, mas porque a sua fala é muito bacana, veio o encontro daquilo que a gente pensa, reafirma coisas que a gente já faz, amplia coisas que a gente ainda não pensou. Assim, foi muito bacana, sua fala foi fantástica de manhã, contribuiu muito, muitos elogios, batemos mais de 306 participantes e já tem mais de 1.000 visualizações. O pessoal está pedindo a gravação, a gente vai disponibilizar, então assim, foi muito bacana a sua fala, contribuiu muito para esse fazer, então, em nome da Secretaria de Educação, te agradecer essa participação, né, essa sua contribuição de uma grande trajetória na educação, que sempre contribui muito aqui com São João de Meriti. Te agradecer muito, fica aqui meu carinho e minha admiração, tá bom? Boa tarde a todos e uma bela formação. Obrigada, Áurea. O carinho, ele é recíproco. Então, professora Ana Paula, quero já passar a palavra para você, para acabar de se apresentar, né? E compartilhar conosco seus conhecimentos, que eu também pude participar pela manhã um pouquinho, e é sempre um prazer enorme ouvir quem fala de algo tão específico, mas de verdade e com tanto carinho, com tanto prazer daquilo que é possível ser feito. Então, professora, já gostaríamos já de ouvi-la. Testando o som. Tem um cachorrinho latindo. Vamos fazer um combinado, né? Antes de a gente começar, igual faz com as crianças. Para uma melhor transmissão, é melhor que você feche a sua câmera, fica com a sua câmera fechada, e feche o seu áudio também, seu microfone. E a gente vai conversando pelo chat. Vão ter momentos de interação, que eu vou precisar da ajuda de vocês. E após a fala, eu vou abrir para as dúvidas, tá? Então, fiquem tranquilos que a gente vai ter um momento aí de conversar. Aí eu peço a ajuda a Eliuse Paloma, que vejam se alguma pergunta passar, assim, relevante, aí vocês me ajudem a filtrar, por favor. Se alguém colocar pergunta, assim, muito lá para cima, sem ser na hora da pergunta, aí se vocês possam printar alguma coisa assim, e a gente vai tentar responder, né, o máximo que a gente puder. O que a gente não conseguir responder, a gente pede ajuda para os universitários. Combinado? Então, vamos começar, né? Agradecer, né, o convite. Vocês estão me ouvindo bem? A voz está saindo direitinha? Sim, obrigada, Andréia. Ah, Marilena, cheio de gente amiga aí, que eu já estou vendo aqui pelo chat, muita gente conhecida. Estar em São João, para mim, é sempre uma alegria, né, poder contribuir. Eu sou nascida e criada em São João de Meriti, tem 6 anos que eu moro aqui em Nova Iguaçu, mas a minha trajetória
Ana Paula, seu áudio fechou. Professora Ana Paula, seu áudio está fechado. Deixa eu ver se volta. Voltou. A infância, e agora, tá com voz? Sim. Andréia, querida, tá de Adilson, Andréia. Andréia é minha amiga de infância, gente. Então, falando de infância, né, minha infância passada em São João de Meriti, minha vida acadêmica, comecei a trabalhar em CIEP, né, nos tempos aí de programa especial de educação, e fui funcionária de São João de Meriti também, assumi em 2002, aí fiquei pela PAI, que eu já fazia um trabalho lá na PAI, e consegui ficar com a matrícula na PAI. Depois eu fui para a creche Lindaura Amorim, um carinho imenso pela creche também, passei meus momentos assim, muito felizes lá na creche, e aí eu fiz um concurso para a FATEC e tive que escolher, e acabei exonerando São João e ficando com a FATEC com o Estado. Trabalhei muitos anos no Instituto de Educação também, e trabalhei também muitos anos na Estácio de Sá, na faculdade de São João de Meriti, e meu marido, ele brinca assim, que quem em São João, que todo mundo em São João me conhece, que ou foi meu aluno, ou é pai e mãe de aluno, ou será meu aluno. E isso é bem bacana, porque são muitos amigos que a gente faz, alunos que viram amigos e amigos que viram alunos. Aí eu estou lendo ali, eu fui minha professora no Instituto. Eu comecei cedo, gente. Mas é verdade, né? A gente acaba em educação. E com vocês, né, que são da rede de São João de Meriti, eu fui orientadora educacional da creche e da PAI, foram 8 anos, quase 9, 8 anos e 9 meses de atuação na prefeitura. Tive a oportunidade de trabalhar com a professora Áurea também lá na Secretaria de Educação. E temos uma história muito bacana, e eu sempre cito São João como um espaço que se preocupa com a formação continuada, né, nossa, quando eu estava ainda pertencente à rede, e vejo que dos professores também, né? Eu participei de várias formações. Ano passado a gente fez uma formação de alfabetização no ensino remoto, e agora a gente volta a discutir com um tema bem intrigante, que eu vou convidar vocês a fazerem algumas reflexões comigo. Imigrantes digitais. E agora? Né? Que migração é essa? Onde que a gente vai parar e onde que a gente veio parar? De onde que a gente veio e para onde a gente vai? Começo apresentando aqui para vocês um pouquinho, né, da minha formação. Esse slide, né, está já em PDF com as meninas, né? Alguns sites também que eu vou citar, eu já mandei os sites, e depois o pessoal vai estar compartilhando com vocês aí. Luci também falando aí da orientação. Beijo, Luci. Então, eu sou mestre em educação, pós-graduada em psicopedagogia, neuropsicopedagogia, educação infantil, psicomotricidade, educação especial com ênfase em TGD, metodologias do ensino e neurociências aplicadas à educação. Sou graduada em pedagogia, gestão de RH, letras e administração. E quando eu conheci o cérebro, lá em neurociências, eu quis agora conhecer o corpo todo. E aí eu comecei uma graduação em Ciências da Natureza, ainda pela Estácio, e no final do ano de 2019, eu fiz a prova, né, do vestibular da UFRJ, do CEDERJ, e passei também. E como eu não gosto de começar nada sem terminar, eu estou levando as duas graduações, uma vai completando a outra, né, eu aprendo nos dois lugares, está sendo bem legal. Um desafio, né, porque a gente que é da área humana, não que biologia não seja, mas são muitos termos que a minha língua nem enrola para falar. Mas eu creio que com persistência eu vou ser uma excelente bióloga também. E chegou a pandemia e tinha tempo ainda sobrando, eu falei, vou fazer então uma pós-graduação que eu quero fazer há um tempo já, que é em arte-terapia.
Quem me conhece um pouquinho do meu trabalho, eu gosto de sempre uma produção, um produto, seja com massinha, com cola, com papel, com recorte, com colagem. Então, eu estou me realizando, fazendo uma pós-graduação em arte-terapia. Se eu já pintava o 7, vou pintar o 7, o 8, o 9, por aí vai. Aqui um pouquinho da minha atuação, né? Eu trabalho com a psicopedagogia clínica, né? Faço atendimento neuropsicopedagógico. A gente abriu um espaço em 2020, abriu no dia 2 de março e fechou no dia 13, meu bebê, mas a gente está retomando aí aos pouquinhos, né? Eu voltei a estar atendendo também. Se chama Espaço Neurodesenvolver, totalmente aí neurocientífico, né? A gente tem lá uma equipe de psicólogos, fono, terapeuta ocupacional, orientação em mobilidade, neuropsicopedagogia e um reforço escolar, o primeiro na Baixada Fluminense, neurocientífico. É um projeto meu para recuperar essa neuroalfabetização, né? Recuperar o processo de alfabetização das crianças, para a gente fazer de uma maneira diferente. Isso aí, lembra a brinquedoteca. Quando você está no celular, você vai ver duas Ana Paulas. Uma Ana Paula está assim, apresentação, e a outra estou aparecendo eu. Aí, em cima de apresentação, tem como se fosse um alfinetinho. Clica nesse alfinetinho para você poder ver os slides. Ok? Depois confirma para mim se você começou a ver os slides. Eu hoje estou, né, como coordenadora de uma pós-graduação pela FAEP, uma Universidade de São Paulo, intervenção em múltiplos contextos, clínica institucional, processo de aprendizagem numa visão neurocientífica. Estava na SEDUC como professora de filosofia e sociologia, agora eu estou aposentada. Procura meus dois eu, Rosilene. Eu, apresentação, e eu, o meu rostinho. Aí você, no meu eu, apresentação, clica no alfinetezinho, para você conseguir ver. Sou professora de pós-graduação de Pedagogia e Letras, como sou convidada, né, para as pós, orientadora educacional da FATEC e palestrante nas horas vagas. Mas que horas vagas, né? Os meus alunos sempre perguntam. Eu falo, quem ama o que faz, quem faz com amor, encontra o tempo para fazer, com amor. Eu vou convidar vocês agora, todo mundo já está junto comigo nos slides? Então, Adriana, procura aí onde tem as pessoas. Oi, Marina, lembro de você, um filho grandão, lindão. Clica no clipsezinho para aparecer o slide, que aí sem o slide não tem muita graça, para você poder acompanhar. Procura onde estão as pessoas, vai lá em pessoas, aí eu devo estar a segunda ou a terceira pessoa lá em cima. Aí tem eu falando e tem assim a apresentação com clipsezinho. Clica no alfinete, mas não me espeta não. A gente ainda não tem plano, temos valores populares em São João de Meriti. Mas depois a gente fala mais disso no privado, está gravando aí. Vamos lá. Hora de pensar. Agora eu quero a concentração de vocês, quero o cérebro de vocês. Essa imagem aí, eu gosto muito, representa as nossas relações sinápticas, né? Nossos neurônios estão ali brilhando, se encontrando um com o outro e produzindo conhecimento. E essa pessoa correndo, ela representa o nosso dia a dia, a nossa correria, que a gente acaba correndo muito, ficando muito no automático e não pensando muito no nosso cérebro. Mas a gente precisa pensar porque o nosso cérebro nunca produziu tanto, nunca fez tanta relação sináptica como no ano de 2020. O pessoal não está conseguindo ver a apresentação. Consegui, Ana. Que bom, bom te ver. Também. Então, vamos lá. Então, aqui os nossos neurônios, né? A pessoa correndo, simboliza a nossa vida automática, corrida. E eu convido vocês a me acompanharem nessa trajetória.
A gente tem hoje um mundo tão pequeno que cabe na palma da nossa mão. Pequeno em que sentido? A gente nunca se sentiu tanto cidadão planetário como no último ano. Por quê? A gente passou o que a gente passou aqui no Brasil, e está passando ainda, outros países passaram também. Outros países começaram antes, outros países estão com outras situações, mas esse Covid, esse vírus, afetou todo mundo. Eu costumo dizer que a tempestade foi igual para todos. Só que as embarcações foram diferentes. Então, a gente teve alunos, colégios e redes e pessoas navegando num grande transatlântico e tivemos pessoas, colégios, instituições e redes navegando em pequenas jangadas, onde mal se podia manter o equilíbrio ali naquelas águas turvas. Eu tenho alunos, né, que a gente acompanha como orientação educacional, acesso, alunos que tinham estrutura, Wi-Fi, computador, laptop, um cantinho para estudar, e a gente tem alunos que a mãe me dizia, olha, eu tenho um pacote de dados, que se ele assistir 2 vídeos, acabaram os dados, ele não pode mais assistir aula. Então, a gente tinha as dificuldades pessoais, as perdas que foram muitas, eu sou solidária a todos, né? As perdas afetivas, as perdas de familiares, de amigos, perdas sociais, perdas econômicas, perdas emocionais. Saímos, né? Estamos saindo dessa pandemia muito afetados por todas essas perdas. Mas os professores, as escolas, quando convocadas, deram show. Professores que não tinham nenhuma simpatia ou intimidade com essa era tecnológica, se apropriou disso e deu aulas maravilhosas e fez o melhor de si. Então, assim, quando convocados, né? Eu brinco que a gente saiu na sexta-feira, 13 de março, da escola, achando que seria uma pausa de 15 dias, e não foram 15 dias, né? A gente ainda nem voltou e já vai completar 1 ano daqui a pouco, né? A coisa foi pior do que qualquer um de nós pudesse ter imaginado. E essa solidariedade entre os demais países fez com que o mundo ficasse pequeno. Aqui, ó, que dá para segurar na nossa mão. Sem contar o legado dessa pandemia, que foi a apropriação desses meios tecnológicos, no qual, desliga o microfone, por favor, no qual a gente pôde, por exemplo, eu fiz uma live com um amigo meu da França, eu fiz uma live com uma amiga de Pernambuco, eu fiz live com uma amiga do Rio Grande do Sul, de São Paulo, Niterói, Itaipava. O espaço geográfico, ele se rendeu ao espaço tecnológico. A gente conseguiu estar em vários lugares, com várias pessoas, que fisicamente talvez não fosse possível. Nesse mundo que é pequeno, que hoje cabe na palma da minha mão, eu tenho a convivência de pessoas, esse telefone aqui não é da minha época não, é só para simbolizar, de pessoas de diferentes gerações. Como era o telefone na minha época? Ele era assim, de disco, e o bloqueio que a mãe fazia era colocar... Glória, não compartilha, não. Era colocar um cadeado. E quando a mãe colocava um cadeado, a gente não conseguia discar. E quando a gente não conseguia discar, a gente não conseguia telefonar. Eu nasci em 1969. Eu estou com 51 anos. E tudo que já mudou de lá para cá, eu nasci analógica. Para mudar o canal da televisão, tinha um seletor de canais que fazia tec, 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 tec. Com o tempo, a gente ia com o dedo lá do ladinho do computador e da televisão e apertava. E na minha avó tinha uma televisão que, para pegar, a gente tinha que bater do lado. Pá, pá.
ou em cima, pá, pá, ela dizia que era para o fusível pegar. E isso tem meio século, não tem mais que 50 anos o que eu estou contando para vocês. Hoje, a gente tem na palma da mão um computador. A gente consegue se comunicar, acessar banco, visualizar informações. A gente consegue, na televisão da casa da gente, assistir uma série ou um filme que está sendo lançado simultaneamente no mundo todo. Como era pagamento quando eu comecei a trabalhar em 1990 no Estado? Eu ia no Banerje, na Rua da Matriz, lá em cima, vamos ver quem lembra, quem é dessa época, perguntava ao guarda, está saindo o pagamento Seduc? E aí o guarda dizia, qual a sua matrícula? Aí nós sabíamos a matrícula de cor, porque a gente precisava desse dado. Aí ele falava, está. Eu ia para o final da fila, quase lá no Gigante, para esperar essa fila chegar no caixa, e aí na boca do caixa, o rapaz ia lá e sacava o nosso dinheiro, dava na nossa mão, e a gente trazia o dinheiro todo para casa para poder pagar as contas. Se tivesse alguma conta, já em mãos, boleto, a gente já levava ali mesmo e recebia só o que sobrava. Em torno dos anos 2000, eu vi a chegada do caixa eletrônico, eu vi a chegada do Bankfone, pelo telefone, eu vi a chegada do banco no computador, que ainda era aquele computador enorme, né, com aquela traseira assim grande. Aí eu vi chegar o aplicativo. Em 50 anos, eu vi essa modificação toda. Então, eu nascida no analógico, imigrante no digital, fui me apropriando de tecnologia. E aí, quem me conhece sabe que eu gosto muito. Eu vivo conectada. O dia que não tem um status, tem aluno que me manda um zap. Tá tudo bem, professora? Não tem status. Porque fica preocupado que toda hora eu estou fazendo um status. Ainda que não seja na rua, que eu não estou saindo, mas alguma coisa eu sempre posto. Então, a gente percebe que hoje ainda, em alguns bancos, você vê pessoas escrito assim, posso ajudar? E a fila das pessoas de idade. As pessoas que têm mais dificuldade, que nem sempre é só a idade, às vezes é realmente um não querer, não mexer, não conseguir, e aí o banco disponibiliza uma pessoa para ajudar essas pessoas que não conseguem mexer. Então, essa imagem é para a gente pensar nesse convívio de gerações diferenciadas. E essa geração, eu vou te falar, não é tão longe assim, não. Quem tem filho com 5 anos, ele não sabe o que é um LP, ele não sabe o que é uma fita de videocassete. E quando ele vê lá nas suas velharias que você guarda, ele fala, mãe, o que é isso? Se você tem um filho de 15 anos, talvez ele lembre daquelas fitas coloridas da Disney que a gente colocava no videocassete. Mas fora isso, então quem tem 30 anos já viveu muita coisa também. Quem tem 40 anos já viveu muita coisa também. E quem tem 20 anos também. Você vê que as crianças, elas de 10 anos para cá, elas dominam muito mais um celular, um tablet, do que muitas vezes a gente. Eles já são nascidos digital. Eles são de origem digital. Eles não são analógicos. Nós, com mais de 20 anos, nascemos digitais, nascemos analógicos e migramos para o digital. Essa sociedade que convive com essas diferentes realidades está toda conectada. E a pandemia acelerou isso. O meu de 3 anos pergunta à avó todo dia para que serve. Para que serve? Não consegue entender. E um disquete, vamos lembrar, um disquete. Hoje é pendrive, hoje é cartão de memória, hoje é nuvem. Olha quanta coisa a gente já viveu. E vai viver muito mais ainda. Falei isso de manhã. Nós somos sobreviventes de uma história muito ruim, de uma pandemia que vai se juntar às outras 8 que o mundo passou. E vamos contar essa história no futuro. E vamos aprender com ela. Estamos todos conectados.
numa sociedade que também mudou muito nesses 50 anos, uma sociedade que antigamente a gente falava, família, pai, a mãe, o filho, filha, pai, mãe, irmão, irmã, né, filhos. Hoje, a gente tem o pai, a mãe, o padrasto, a madrasta, o meu irmão, minha irmã, o irmão e a irmã. A gente tem o pai com pai, a gente tem a mãe com mãe, e temos filhos, né, nascidos dessas situações, dessas formações familiares, e temos que ter um olhar inclusivo, um olhar empático, um olhar acolhedor, porque essa é a nossa sociedade. Nessa sociedade que está conectada, em que convivem gerações diferenciadas. Gente, olha só, não vamos levantar a mão agora, não, anota e vamos deixar para o final, tá? No final a gente vai responder as perguntas, senão a gente perde o raciocínio. Nessa sociedade que convivem gerações, fazem esse mundo ficar tão pequeno, onde tudo é muito próximo e requer mudanças, mudança pessoal, mudança social, mudança econômica. Porque a escola que nos formou é essa daqui, ó. Meu professor Marco Silva, ele fala que é a escola do professor Bocão, onde o professor fala e o aluno é só ouvidos. Todos nós somos oriundos dessa escola e buscamos fazer uma escola diferenciada, mas ainda não tínhamos vivido o que vivemos em 2020. Que mesmo não querendo acompanhar, todos somos obrigados a ficar conectados ao nosso novo mundo novo. A conexão hoje, ela é uma condição para você fazer parte da sociedade, do meio acadêmico, das informações, das redes sociais, tudo aqui, ó, na palma da mão. E precisamos sair dessa escola de professor Bocão para uma escola centrada no cérebro. Centrada, que cérebro é esse que chega à escola? É um livro da professora Marta Helvas, que foi minha orientadora no TCC lá na UFRJ em Neurociência. A gente vai fazer agora uma viagem no túnel do tempo e a gente vai perceber que o nosso hardware, o nosso cérebro, ele é igual ao do menino. Mas o nosso software, aquilo que alimenta o nosso cérebro, é diferente do que alimenta o cérebro do nosso menino. Porque eles já são nascidos digitais. Nós somos imigrantes digitais. A gente precisa se apropriar desse novo conhecimento para poder diferenciar nossos momentos de aula, de escola, de troca de conhecimento. Dentro desse pensamento neurocientífico, eu vou fazer agora com vocês uma viagem ao túnel do tempo. Quem viveu o que eu mostrar, quem lembrar do que eu mostrar, vai usar o chat aí para se comunicar. Se viveu, se ouviu, se fez, se dançou, se comeu, podem ficar à vontade aí no chat. Eu estou acompanhando daqui, hein? Atenção. Que suco, chicletes, mimi, Pequeno Engenheiro e Bala Soft. Quem viveu, quem lembra? Eu quase morri engasgada com a Bala Soft. Hoje a Bala Soft tem um buraquinho no meio. Porque se agarrar na garganta, a criança tem por onde respirar até que ela dissolva ou que alguém consiga, né, tirar essa bala daí. Muita gente, né? Tomei muito que suco. Não morri, não perdi o fígado, nem o rim. Graças a Deus. Vou passar, hein, para a próxima. De leste a oeste, de norte a sul, a onda é a dança da galinha azul. Tinha até prêmio da galinha azul. Quem lembra? Pequeno Engenheiro tem até hoje.
Essa bala soft era perigosa, isso mesmo. Quase matava a gente engasgada. Eu lembrei ontem que eu brincava na rua, que a gente podia brincar na rua, e a avó deixava a borracha assim molhando o jardim. Eu chegava vermelha de tanto brincar, pegava aquela borracha e bebia água ali, ó. Água na borracha. Hoje até a água da bica está com problema. Do filtro está com problema. E aí aqui a gente tem nosso querido Ayrton Senna, que marcou uma geração. A gente tem os doces da época. Esse saquinho aqui de chup-chup de doce de leite, a gente colocava, os slides estão aí, clica aí. A gente colocava o saco inteiro na boca. A embalagem que o moço pegou lá com a mão, a gente quebrava assim. Sumiram os slides? Vamos ver. Se alguém botou aí para apresentar no meu lugar. Voltou? Tazo, Ioiô, nosso presidente, né, o primeiro impeachmentado. E aqui os doces, né? Muito doce nessa época, muito açúcar. Bolinha de futebol de chocolate, que delícia. Vamos para o próximo. É o tchan, segura o tchan, amarra o tchan, 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 tchan. Quem nunca? Power Ranger, eu sou a Rosa. Uma imagem muito triste, as Torres Gêmeas, mas marcou a época. Os biscoitos que vinham com molho. E aqui, o nosso querido celular da Xuxa. Quem teve? Aí eu estou chegando às gerações mais atuais. Isso aí, Solange, estou chegando mais para perto. Celular da Xuxa. Porque o primeiro celular era um tijolão, né? E aí criança começa a ter o celular, porque ele é da Xuxa, caríssimo. Paguei não sei quantas vezes para a filha ter o celular da Xuxa. Memórias afetivas, isso mesmo, Andréia. Estou chegando mais para cá agora. Cartoon, nosso Papa Alemão. E as Olimpíadas, né? Rio 2016, a Copa 2014. Estou chegando mais para cá. A gente viveu, a gente ouviu, a gente assistiu, a gente torceu. E agora essa daqui é da atualidade. Eu não consigo andar, mas de vez em quando eu sou quase atropelada por esse brinquedo aí, que é o nosso skate atual, né? Cantores coreanos, que a gente conhece porque os nossos adolescentes escutam, assistem, e a gente vem chegando. Meu tempo era menudo, não coloquei porque o pessoal sabe que eu amo e ia ficar achando que era protecionismo. Então, vocês percebem que com 50, com 40, com 30, com 20, quanta coisa mudou de quando você era criança para hoje, o quanto você precisou se apropriar de tecnologia para chegar em quem você é hoje. E nós somos seres humanos integrais, a gente carrega conosco o que a gente viveu, as relações que a gente teve, as aprendizagens, os amigos, as trocas, as lembranças. 2020 foi um ano dos pais poderem contar para os filhos, K-pop, isso aí, Cristina, tá antenada. Dos pais poderem contar para os filhos histórias da sua meninice, dos avós poderem fazer os contatos e contar as histórias. Foi muito longe? Muitas lembranças? Bastante, né? Estou colocando minhoca aí. A minha aula não acaba quando termina. Você vai passar a semana lembrando aí do Kisuko e da Bala Soft. Vai até procurar na internet se consegue comprar alguma coisa dessa aí antiga. Lembranças boas. E sempre o que passou vai ser melhor, porque já passou.
Até a dificuldade que você teve no passado se torna hoje menor, porque já passou. E o que a gente viveu em 2020 vai passar, essa parte ruim das perdas, mas nós vamos reter e ficar com toda a aprendizagem que a gente construiu nesse ano de 2020. Porque as escolas e os professores foram, junto com a parte, né, do hospital, os heróis dessa pandemia. A gente teve aula online, remota, pelo Zap, pelo computador, o que for, mas todos trabalhamos muito. Eu adorava aquele pirulito que colocava dentro de um pozinho, aquilo ali devia fazer um mal danado, mas vamos embora. A gente vai mais longe agora. Prepara aí, hein? Nós vamos falar do Jardim de Infância. É um texto que eu tenho assim um apreço muito grande por esse texto. É uma adaptação que eu trago, né? Mas o início é igual àquele que a gente já conhece. E eu convido vocês a pensarem desse tempo, desse jardim de infância. Grande parte do que eu realmente precisava saber a respeito da vida, de como viver, do que fazer, de como ser, aprendi no jardim de infância. A sabedoria não estava no cume da montanha da faculdade, mas ali na caixa de areia da escola maternal. Essas coisas que eu aprendi. Compartilhe tudo, seja leal, não magoe as pessoas, recoloque as coisas no lugar onde as encontrou, limpe aquilo que sujar, não pegue o que não for seu, peça desculpas quando machucar alguém, lave as mãos antes de comer. Biscoitos quentes e leite frio são bons para você. Leve uma vida equilibrada, aprenda um pouco, pense um pouco, desenhe, pinte, cante, dance, brinque e trabalhe um pouco a cada dia. Tire uma soneca todas as tardes quando sair pelo mundo, fique atento no trânsito, dê as mãos e mantenha-se unido. Perceba a maravilha. Pense como o mundo seria melhor se todos nós, o mundo inteiro, tivesse biscoito e leite por volta das 3 horas de todas as tardes e depois deitasse com suas mantas para tirar um cochilo. Ou, se tivéssemos uma política básica em nossa nação e em outras nações, de sempre recolocar as coisas no lugar onde as encontramos e limpássemos as sujeiras que fizéssemos. E isto continua a ser verdade. Não importa a idade. Quando sair para o mundo, é melhor dar as mãos e manter-se unido. Aí tem aqui a referência, né, de onde eu peguei o texto, está nas referências também. E quando a gente lê, né, tudo que a gente aprendeu lá no jardim de infância, se a gente realmente trouxer para a nossa vida, e tudo que a gente quer nesse momento é que essa pandemia passe, que todos sejamos vacinados e que logo possamos estar de mãos unidas, sem ter que passar esse álcool em gel a todo momento. Que logo possamos nos abraçar, estar juntos, fazermos aglomerações pedagógicas maravilhosas, como só nós sabemos fazer. Mas enquanto não podemos, usamos esse momento aqui, ó, mediado pela tecnologia, mediado pelo computador, e estamos juntos, estamos produzindo, estamos pensando. Esse texto me remete aos 4 pilares da educação, nunca tão convocados: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. A base da nossa educação. Esses 4 pilares, eu trago Zabala para fazer uma reflexão conosco, eles são, aí ele repete, né, os 4 pilares da educação são aprender a conhecer, aprender a fazer, a viver juntos e aprender a ser. E os conteúdos factuais, conceituais, procedimentais,
atitudinais estão nele incluídos. Quem fez Instituto de Educação, com certeza agora veio um flash dos professores que passaram nas matérias de PPIP, nas matérias de didática, de metodologia, onde a gente ensinava a fazer essa correlação entre os 4 pilares e o conteúdo e a questão dos objetivos procedimentais, atitudinais. Não passou um filme aí, quem fez Instituto? Os referidos pilares podem ser relacionados com os tipos de conteúdo em sua essência. Aprender a conhecer, objetivos factuais, conceituais, aprender a fazer, objetivos procedimentais, aprender a viver juntos e a ser atitudinais. Vamos planejar esse ensino que se apresenta no momento de transição entre o remoto e o presencial. Trago aqui uma imagem que são os temas contemporâneos transversais. Nós temos a BNCC, que traz esses temas transversais. Nós já tivemos, e temos, né, porque para mim a referência não se acaba, não se esgota, os referenciais curriculares da educação infantil, os referenciais, né, do ensino fundamental, os PCNs, né, materiais filosóficos que levam a gente a pensar, a planejar. E agora a gente tem a BNCC agora, né, uns 4 anos para cá, e esse quadro faz uma junção desses temas transversais da BNCC, meio ambiente, economia, saúde, cidadania e civismo, multiculturalismo, ciência e tecnologia, junta com os 4 pilares, quando se propõe a problematização da realidade e as situações de aprendizagem, a superação da concepção fragmentada do conhecimento, a integração das habilidades e competências curriculares, a promoção de um processo educativo contínuo, né, conhecendo a construção coletiva, que nos leva a uma perspectiva intradisciplinar, interdisciplinar e transdisciplinar. 3 conceitos que a gente fala muito e vê pouco. A gente vê algumas iniciativas pessoais, algumas iniciativas profissionais, mas a gente ainda não tem essa realidade nas nossas escolas, e eu não estou falando de São João, estou falando de forma geral. Trago aqui essa imagem que, para mim, representa o que foi 2020. Janeiro, fevereiro, ainda ontem eu falava aqui em casa, né? No carnaval a gente estava passeando, viajando, o corona já devia estar por ali, mas a gente, né, ainda na bolha, do que isso vai acontecer lá na Europa e não vai chegar para cá. Depois a gente entrou num período de quarentena, onde a gente trocou o dia pela noite, comeu a casa inteira, não sabia mais que dia que era, que mês que era. E chegamos em dezembro, vislumbrando a vacina, vislumbrando a luz no fim do túnel, vislumbrando o retorno. E como retornar? E como fazer isso? Porque aquele mundo que era pequeno, nesse momento ele veio para a palma das nossas mãos. Ele estava doente. Ele veio aqui, ó, a gente acolheu ele na palma da nossa mão. E cada um faz a sua parte. Cada um usa máscara, usa o álcool, usa e vai fazendo a sua parte. Por quê? O que nos espera em 2021? A grande interrogação, né? Passamos as férias com essa interrogação na nossa cabeça. Trago a imagem do computador e do livro, porque é o momento de um novo mundo em que vai unir o presencial e o remoto. Eu costumo brincar que a gente vai pegar o melhor dos 2 mundos para fazer agora o que a gente tem que fazer. E quais são as perspectivas para 2021? Precisa você colocar o dedo lá para startar e ter claro essa ideia aqui, ó. A gente vai ter um ensino que ora é remoto, ora é presencial.
porque ainda não estamos todos vacinados e a escola precisa voltar. As crianças precisam ter essa rotina de volta. E a gente não está preparado ainda biologicamente, então a gente vai ter que dividir, vai ter que ter rodízio, vai ter que ter cuidado, afastamento social ainda. Eu tenho lido e estudado sobre essas questões e a gente tem aí uma lacuna para o primeiro ano do ensino fundamental e para o primeiro ano do ensino médio, lacunas que vão ser acertadas ao longo de 5 anos para frente, porque são os momentos de ruptura, a ruptura do infantil com o fundamental e a ruptura do fundamental com o ensino médio. Essas crianças e esses adolescentes, 6, 14 anos, não vivenciaram esse momento. Então, a gente vai precisar resgatar esse emocional, resgatar, acolher, para poder minimizar as consequências desse ano de afastamento social. Sim, as crianças estão tendo muitas dificuldades, né, pela falta dessa rotina, por esse afastamento social. Pessoas idosas, adultos, quem já tinha algum transtorno aumentou, quem já tinha alguma ansiedade aumentou. Foi um ano muito, muito difícil. A gente pede, né, que esse seja melhor do que o que passou. E isso requer planejamento. Para que isso aqui aconteça, eu preciso planejar. Então, eu tenho um mundo que era pequeno, que eu coloquei na mão, que estava doente, agora ele usa máscara e ele pede planejamento a esse retorno, a esse novo normal, como tem sido chamado pelos teóricos. E o ensino híbrido é uma das mais promissoras metodologias de aprendizagem do novo milênio. A tecnologia é, sem dúvida, uma das maiores aliadas de professores e estudantes. Eu vim falando da nossa imigração digital, eu vim falando das nossas memórias afetivas, eu vim apelando lá para a nossa memória no jardim de infância. Falei do ano de 2020, falei desse planejamento para 2021, e agora eu falo o nome desse ensino que é proposto na maioria das redes, no mundo inteiro, que é o ensino híbrido. E vamos falar um pouquinho sobre isso. Esse ensino híbrido, ele mescla aulas online com aulas presenciais, intercalando os conteúdos que se complementam. Eu costumo dizer que é o melhor, pegar o melhor do presencial com o melhor do online e fazer um planejamento em cima disso. Que temas são envolvidos nesse ensino híbrido? Aspectos como papel do professor, a valorização, a construção da autonomia do aluno, a organização do espaço escolar para facilitar as ações de personalização e para o uso integrado das tecnologias, a reflexão sobre a melhor forma de avaliar. A avaliação sempre é um nó, né? A gente não consegue chegar num consenso. E o envolvimento da gestão para propiciar uma mudança gradativa na cultura escolar. Eu sou muito midiática. Se eu ouvir a frase na alfabetização boi baba, eu imagino um boi ruminando e babando. É de mim. É a minha forma, né, de interpretar. O meu cérebro, ele é muito de imagem. Então, eu trago aqui uma imagem para a gente entender como funciona esse ensino híbrido, que precisa contar com a gestão, com a autonomia do aluno, com a tecnologia, com a avaliação, com o espaço, com a cultura escolar, com o professor e tendo o aluno no centro. A gente fala tanto do aluno como protagonista, mas eu, como aluna, eu continuo sentada ouvindo os professores, quando estudo de forma presencial. Quando estudo de forma online,
consigo perceber que sou protagonista porque acesso, baixo material, faço os estudos, faço a devolutiva, faço as avaliações no meu tempo. Enquanto adulta, na pós-graduação, eu norteio o meu tempo, assisto os vídeos, mas eu sou a protagonista do meu plano de estudos. Agora, no presencial, eu sento na cadeira, eu tenho um professor em pé ali, ministrando a aula, e aí alguns professores mais interativos, outros ainda, ó, o professor bocão, e eu só ouvidos. Então, essa imagem da engrenagem é para que a gente tenha essa ideia realmente desse movimento da engrenagem, que uma coisa só funciona se a outra funcionar. É realmente uma aprendizagem colaborativa, onde um precisa do outro para que a questão se efetive. E essa engrenagem precisa de óleo. Esse óleo é a formação continuada. Esse momento que a gente está vivendo aqui já é propício para que essa engrenagem comece a funcionar, para que vocês comecem a pensar sobre o que é esse ensino híbrido e como que isso funciona. São muitas misturas no ensino híbrido. Ele significa misturado, mesclado, blend. A educação sempre foi misturada, híbrida, sempre combinou vários espaços, tempos, atividades, metodologias, públicos, já é do professor. Se o professor ensina falando e ele não ensinou, ele percebe que o aluno não aprendeu, ele vai ensinar cantando. Se ele ensinou cantando e o aluno não aprendeu, ele vai para o pátio, vai fazer uma atividade lá psicomotora com o aluno. O professor, ele busca, nem que seja pela intuição, alguma forma de fazer com que o outro seja afetado pela sua forma de falar, pela sua forma de explicar, pela sua metodologia. Quantos professores alfabetizadores a gente escuta assim? Ah, qual o método que você usa? Ah, Ana Paula, eu misturo tudo. Eu vou lá no silábico, mas se eu vejo que o silábico não está funcionando, eu vou para o fonético. Aí eu vejo que o fonético não está funcionando, eu vou para o sinestésico. E aí vai. Que o que o professor quer é que o menino aprenda. Então, essa questão do híbrido já é nossa, já é nosso instinto, já é nossa vontade. Agora ele tem um nome. Agora ele ganhou um nome. E agora ele funciona mediaticamente. Ele funciona mediado por uma tecnologia que a gente precisou se apropriar, querendo ou não. Esse processo, agora, com a mobilidade e a conectividade, muito mais perceptível, amplo e profundo. É um ecossistema mais aberto e criativo. Por que um ecossistema? Porque ele envolve vários gestores, vários atores sociais, vários teóricos, vários educadores, envolve a família, envolve o menino, envolve o professor, enfim, envolve todo mundo. E por que é criativo? Gente, eu fico boba quando eu vejo um vídeo de uma professora que ela faz assim com a mão e aparece uma coisa escrita aqui. E ela faz assim, ela faz assim. Eu não sei fazer uma coisa dessa. E os professores aprenderam a fazer isso. Então, a gente provou, em 2020, o que a ciência já diz para a gente. O nosso cérebro, ele pode muito. A gente não tem noção do quanto ele pode. Do quanto você não sabe uma coisa e daqui a pouco você aprende aquela coisa e daqui a pouco você já está ensinando sobre aquela coisa. É fantástico o nosso cérebro. E a neuroplasticidade, né? As novas rotas neuronais que a gente criou nesse processo da pandemia, sem palavras. Podemos ensinar e aprender de inúmeras formas e em todos os momentos, em múltiplos espaços. Híbrido é um conceito rico, apropriado e complicado. Complicado, Ana Paula? Eu não vou mentir. Ah, é muito fácil, gente, vamos fazer o híbrido. Não. Requer estudo, requer empenho, requer concentração, requer estrutura. A gente precisa ter uma estrutura para poder que ele aconteça, precisa ter a internet, precisa ter um meio tecnológico, que pode ser um laptop, pode ser um telefone.
Então, a gente precisa se apropriar, porque ele é rico, porque ele é apropriado para o momento, mas ele é complicado nessa perspectiva de que eu preciso ter aqueles fatores que eu mostrei aqui para vocês, ó, funcionando de forma coesa. Igual lá a embreagem lá do relógio. Os relógios antigos têm muito isso, né? Essa engenharia de que uma corrente dentada funciona com a outra. Então, a gente precisa dessa colaboração para que aconteça. Tudo pode ser misturado, combinado, e podemos, com os mesmos ingredientes, preparar diversos pratos com sabores muito diferentes. Então, não é jogar o que a gente já sabia fazer antes da pandemia fora, não. Você fazia muito bem, você aprendeu a fazer o que você já fazia muito bem de uma outra forma, mediado por uma tecnologia. O seu aluno, que já nasceu no mundo digital, ele rapidamente se apropriou dessas ferramentas. Agora, esse professor que voltará para o presencial, esse aluno que voltará para o presencial, ambos não são as mesmas pessoas lá de 2019. Nem você vai se contentar com uma aula menos rica do que você produziu em 2020, nem o menino vai se contentar, se satisfazer com uma aula menos interativa do que ele teve em 2020. A gente agora vai buscar um equilíbrio disso. Aquilo que você fazia tão bem, com aquilo que você fez melhor ainda, qual vai ser o resultado disso? Então, os ingredientes são os mesmos, os pratos é que têm sabores diferentes. O ensino é híbrido porque todos somos aprendizes e mestres, consumidores e produtores de informação e de conhecimento. Quantos de nós, enquanto preparávamos material para as aulas remotas, fazíamos faculdade, pós-graduação, mestrado e sofríamos aulas remotas? Eram caminhos de mão dupla. Você preparava a aula para os seus alunos e os seus professores preparavam a aula para você. Então, ora você era aluno, ora você era professor. Ora você era consumidor daquela aula remota, ora você era produtor daquela aula remota. E tudo isso envolvendo informação e conhecimento. E aqui nós temos uma imagem, volto com a imagem, né, trazendo aí o computador no centro. O computador aqui no centro, o quadro, a sala de aula presencial, a sala de aula virtual, as ferramentas que eu tenho num tablet, as ferramentas que eu tenho no presencial, a professora aqui, ó, dentro do celular, e aqui os livros e a nuvem, né? O conhecimento está nos livros e o conhecimento está na nuvem. Eu fiz um teste projetivo com uma criança, deve ter uns 10 dias, e foi na outra semana, e aí desenhe, né? Quem aprende e quem ensina. Aí ele desenhou a sala da casa dele, com o sofá, com a mesinha, e desenhou o celular, e a professora dentro do celular. Esse menino está errado? Não. É a realidade mais próxima, é a lembrança mais próxima que ele tem de quem ensina e quem aprende. E isso diz para a gente o quê? Que o professor é a referência de quem ensina, estando ele na frente, na sala de aula, estando ele sendo visto por um celular. Eu achei a coisa mais linda do mundo o desenho desse menino. E como aplicar? Né? Tudo é muito bonito, muito belo. Ana Paula já falou que é complicado. E agora? Como aplicar o ensino híbrido? Vou dar algumas dicas, vou indicar um material também e vou indicar uns sites que também aprofundam essa discussão. Existem várias formas de implementar um modelo híbrido de aprendizagem. Porém, o primeiro passo
é traçar um plano estratégico de infraestrutura educacional, definir a orientação pedagógica, definir a formação de professores, estabelecer um cronograma de aulas, modos de avaliação e muitos outros pontos, porque, como eu mostrei a vocês, é uma engrenagem de um sistema integrado, onde vários atores sociais estão ali envolvidos. Então, o primeiro passo é planejar. Hoje, a gente não vai esgotar aqui na minha fala tudo de ensino híbrido. É um pontapé inicial para despertar no seu cérebro o como fazer. De que maneira a minha escola vai fazer, mesmo com todas as dificuldades que a gente tem, porque ano passado a gente tinha mais, porque ano passado a gente não sabia o que estava enfrentando, a gente não sabia como ia fazer. A gente já sofreu muito no ano passado. Agora a gente vai pegar o que a gente já aprendeu, o que a gente já sabe, e a gente vai planejar em cima disso. Então, eu vou trazer alguns modelos, né? Vou trazer algumas discussões e vou disponibilizar, já deixei com a Marlis para o grupo da manhã, ela deve passar para vocês também, os links dos sites que eu uso para trabalhar esses assuntos, e o material já está em PDF com ela também para passar para vocês. E vamos falar um pouquinho de modelo. Os modelos de ensino híbrido. Eu quero ler esse chat todinho depois. Estou recebendo um monte de carinho ali, quero todos. A gente tem alguns modelos que eu trago aqui, e existem muitos outros, né? Eu estou trazendo aquele mais conhecido. Rotação por estações. Quem já deu aula na educação infantil sabe que a gente trabalha muito com os cantinhos. E aí alguém lembrou da brinquedoteca? Na brinquedoteca também trabalhava muito com os cantinhos. Então, eu li um livro uma vez de um escritor, Lauro Oliveira Lima. E o livro, ele dizia assim, eu posso depois pesquisar o nome do livro. Ele diz, isso eu li em 1990, guiou minha vida até hoje. Ele dizia, se você tem uma turma grande, faz turminha. Aquilo que você não consegue observar com todos os alunos, você observa num grupinho de 5, num grupinho de 6, e hoje você vê 2 grupos, amanhã você vê mais 2, e ao fim da semana você viu todos os grupos. Então, o que eu sempre fiz quando eu trabalhava com educação infantil? A mesinha do Lego, a mesinha da massinha, a mesinha da caixa de contagem e a mesinha da atividade, que era no papel, a sistematização do conteúdo, a outra mesinha. Cada mesinha, um interesse. E aquelas 5 crianças ali. Eu tinha um combinado com eles. Quando eu batia a palma, eles trocavam de mesa. Era o rodízio. Tia, hoje tem rodízio? Tem. Batia a palma, tinha o rodízio. Se fosse hoje em dia, eu usava o meu temporizador. Ele está famoso agora, tem 2 anos que eu estou usando ele e as crianças adoram. Eu marco o tempo. E ele vai fazendo um tic-tac. E quando acaba o tempo, ele toca. Isso aqui é aquela coisa de cozinha. Vende no Amigão. Aí você bota para cozinhar, né? 15 minutos. Aí você marca que ele vai tocar. Eu uso com as crianças, no atendimento. Eu passo... Para de tocar. Eu passo a atividade, a gente está ali, e a gente demarca esse atendimento, dividindo ele em 3 momentos. O momento da conversa, o momento da atividade e o momento do jogo. E eu uso o contador de tempo para acionar essa questão do tempo. Então, eu batia a palma, trocava. Eu ficava indo nos grupos e eu ficava ali naquele grupo do conteúdo sistematizado. Ia fazendo as minhas anotações. Como é que eu dividia essa turma? Eu usava o Vygotsky, com a zona de desenvolvimento proximal. Eu pegava aquele aluno que sabia muito,
com aqueles alunos que estavam em processo de construção, e eu misturava ali aqueles grupinhos. E o meu lema era: quem sabe ensina, quem não sabe aprende. E aí aquele que sabia orientava ali os demais. E fiz isso por muitos anos, em classes de alfabetização, em classes de educação infantil, ia fazendo essa troca com eles. E se a gente lembrar quem foi meu aluno na faculdade, quantas vezes lá na aula de ciências a gente fazia isso em metodologia de ciências? Um grupo estava produzindo um sistema digestório, o outro um sistema respiratório, e depois a gente trocava, enfim. Então, aquilo que o texto fala, o que a gente aprendeu lá no jardim de infância, a gente pode implantar para a vida toda, que é muito válido. E agora o híbrido retoma essa rotação por estações. Então, por exemplo, dependendo de como a rede for funcionar, se vai ficar metade da turma em casa, metade da turma vai, ou se vai a cada semana um grupo, ou se vai a cada dia um grupo, isso vai variar de acordo com a orientação da rede, seja ela municipal, estadual, as redes têm autonomia para definir como é que vai ser essa divisão. Então, por exemplo, tem escola que pegou assim, grupo ímpar e grupo par. E aí vai ter essa divisão. Uma semana vai o ímpar, outra semana vai o par. Tem escola que fez dia a dia. Então, um dia vai da letra A à letra J, no outro dia vai da letra L à letra Z. Então, como vai ser essa divisão é a divisão. Tira o somzinho para mim, por favor. Agora, como... Tá, tem um grupo em casa e tem um grupo com você. Como é que isso funciona? Rotação de estação. Vou fazer 2 atividades aqui na minha sala de aula, com meus 15 que estão aqui, e já determinei para aqueles que estão em casa outras 2 atividades que eles possam fazer em casa com os pais, que eles possam fazer de forma autônoma, que eles possam dar conta de fazer aquela atividade. No outro dia, ou na outra semana, como for essa divisão, quem estava em casa vai vir para a sala, quem estava na sala vai ficar em casa. E aí, quem está em casa vai fazer aquela atividade que os outros que estavam em casa fizeram, e quem estava na sala vai fazer aquelas atividades que os outros fizeram. Isso é uma forma do híbrido que se chama rotação por estações, porque são atividades. Estações, leia aí, atividades. Uma outra forma é o laboratório rotacional, onde a gente faz as propostas, como eu citei, né? Um grupo trabalha com sistema digestório, o outro grupo trabalha com respiratório, o outro grupo trabalha com circulatório, e aí construindo, né, esse sistema com sucata. Então, uma parte está na sala construindo, a outra parte está em casa planejando e juntando a garrafa PET, juntando lá o barbante, juntando a corda. No outro dia, trocou. Quem estava em casa vem para a sala, quem estava na sala vai para casa. Quem foi para casa vai fazer o relatório do que fez na sala, por exemplo. Quem veio para a sala vai montar o seu sistema com sucata. E aí, ideias, amigos e amigas, a gente tem muitas ideias. A gente só precisa saber como é que isso funciona. Algo que o híbrido propõe e que agoniou muito a gente em 2020 foi a questão da inclusão. Várias professoras me falavam: Ana Paula, eu trabalho aqui o todo, mas quando eu vou trabalhar com o menino da inclusão, eu tenho dificuldade, porque o menino da inclusão não está conseguindo acompanhar, a família não está conseguindo acompanhar. E eu dizia: tem PEI para esse menino? Tem PEI? Tem planejamento individualizado? E a professora dizia: na sala de aula presencial, eu fazia, mas agora online, como é que faz? Eu falei: faz do mesmo jeito, né? A mesma filosofia do PEI presencial é a filosofia do PEI EAD, no remoto. Você vai preparar um planejamento individualizado, pensando na potencialidade
daquele menino, o que ele consegue atingir, e sabendo que ele não consegue, você vai minimizar essa diferença. E o ensino híbrido chama isso de rotação individual. É uma trilha, é um planejamento voltado para aquele menino que não consegue acompanhar a rotação ou laboratório rotacional da turma toda. Então, ele tem a oportunidade de ter as suas atividades feitas a partir do que ele consegue fazer, e não mais do macro. Então, é uma rotação individual. E o que eu amo muito, que eu faço muito, é a sala de aula invertida, né? Inclusive, na pós-graduação, eu uso muito isso. Primeiro, eu mando o material, disponibilizo a bibliografia, os textos, peço a resenha, no início do mês. E no final do mês, no último dia do mês, quando a gente vai ter a nossa aula, o nosso encontro, o aluno ele já vem com aquele conhecimento, ele já leu, ele já estudou, ele já se apropriou, ele já fez o fichamento, e eu venho com a aula e eu vou fazendo a trilha de conhecimento de acordo com o conteúdo teórico, trazendo a realidade de cada um, mas o aluno ele não tem aquela novidade, o que eu vou ver hoje? Não, ele já chega sabendo que ele vai falar sobre avaliação psicopedagógica, por exemplo. Ele já leu, ele já estudou, ele já assistiu o vídeo. Então, quando a gente tem o nosso encontro, que é um encontro mensal de 3 horas, a gente vai ali fazer um grande debate sobre esse conteúdo construído. Tem uma amiga que ela fala assim, sala de aula invertida, eu imagino as cadeiras no teto, o teto no chão, e é mais ou menos isso. É a gente modificar essa postura do professor Bocão, onde eu falo, eu trago o slide, eu faço os encaminhamentos e o aluno recebe. Né? No caso do curso, que tem uma sala de aula invertida, esse aluno, quando ele vem para a aula, ele já vem apropriado do conteúdo. E como é que funciona isso lá no ensino fundamental? A gente tem que fazer as trilhas de conteúdo, o aluno precisa estar participando do seu planejamento de aula, sabendo o que você vai trabalhar naquela semana ou naquele mês, ele tem acesso a esse planejamento. Você já vai disponibilizar um material para eles, de conteúdo, se eles tiverem livros, páginas do livro que você vai usar. E aí aquele grupo que está em casa vai fazer uma atividade mais autônoma, vai ler o texto, vai selecionar, vai sublinhar, vai responder lá talvez um questionário. Quem está em sala vai viver aquele conteúdo, você vai dar realmente aquela aula sobre o conteúdo. Na outro dia, aquele grupo que estava em sala vai para casa, aquele que estava em casa vem para a sala, vem para o presencial, mas todos estão tendo acesso a todo o conteúdo. Você não vai dar a mesma aula 2 vezes, porque passo a passo a coisa já foi acontecendo. Então, aquele grupo que já leu o questionário, já fez, ele já chega de outra maneira. Aquele grupo que teve a aula primeiro e depois vai fazer o questionário, já vai proceder de outra maneira. Então, são metodologias que vão ajudar a gente, dentro de um ensino híbrido, nesse momento de transição entre o presencial e o remoto. Onde eu vou ter tanta ideia, Ana Paula? E aí eu trago esse livro, que é uma bíblia do ensino híbrido. Até comentei de manhã com o pessoal da APAI, né, da Lília, que estava lá no grupo. Não sei se ela está aqui agora, ela estava lá pelo Face. A gente fez, na época de APAI, um curso com Emanuel Valente Moran. Ele é da USP. Ele é um dos professores envolvidos nessa pesquisa do ensino híbrido. Esse é o nome do livro, Ensino Híbrido, Personalização e Tecnologia na Educação. Printem essa página aí, se já ficar ansiosa para acabar a palestra, jogar aí no Google. É um trabalho de pesquisa, foi feito um trabalho de pesquisa com 16 professores de escolas públicas e privadas, participando do grupo de experimentações e ensino híbrido. Foi desenvolvido pelo Instituto Península e pela Fundação Lehman. Então, esse livro aqui, ele traz planos de aula de ensino híbrido, ele traz a descrição de todo esse passo a passo da sala de aula invertida,
da rotação por estações, da rotação individualizada. É um material muito bacana. Aqui, ó. É ensino híbrido, personalização e tecnologia na educação. O Moran é um dos professores, são vários professores que estão aí discutindo o híbrido na... A gente cita o Moran porque a gente conhece, né? Aí fica mais íntimo. E quais são os benefícios desse ensino híbrido? Todos os modelos visam dar oportunidade de aprendizado para o aluno de acordo com as suas potencialidades, com as suas possibilidades, fazendo com que ele tenha mais autonomia, liberdade no momento de consumir o conteúdo. Portanto, cada aluno se torna um membro ativo em sala de aula, trazendo conhecimentos diversos e colaborando com o aprendizado do outro. Eu sugiro que vocês leiam sobre aprendizagem colaborativa. É um tema muito interessante. E nós fazemos essa aprendizagem colaborativa sem saber que estamos fazendo. Isso é muito legal também. Então, aquele mundo, lembra? Aquele mundo que era pequeno, que ficou doente, que a gente segurou na palma da mão, e que depois pediu um planejamento para voltar nesse ensino híbrido. Ele agora não vê a hora de se livrar dessa máscara, né? De que todos estejamos vacinados, de que todos possamos estar juntos, apertando as mãos, abraçando, fazendo aglomerações pedagógicas, que é o que a gente gosta muito. E a gente está chegando aqui no final da nossa fala. Deixa eu ver se eu consigo abrir o chat. Que daí eu vou abrir para vocês fazerem perguntas. Trago aqui essa imagem, que é uma interrogação com esses livros, né? Qual é o caminho? Hoje a gente lembrou de onde a gente veio, o quanto a gente caminhou. A página está sem resposta. Acho que eu não consigo abrir o chat. Caí para vocês? Caí? Não, Ana, tá certo. Não, estou aqui. Ah, tá. Aqui deu uma congelada. Então, a gente recuperou, né? De onde a gente veio, qual foi a nossa caminhada, o quanto a gente foi se apropriando do analógico, que eu tenho certeza que se ninguém parou assim, para pensar sobre isso hoje, pensou. Hoje lembrou daquela boca do caixa. Hoje lembrou do tempo que tinha que ir para banco pagar conta. Hoje pode fazer tudo pelo aplicativo. Meu sogro ainda vai para a loteria pagar conta, mas é hábito, é cultura. Se ele quisesse, ele podia pagar por aqui. Trago essa frase. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir. É uma música, né? Ando devagar, porque já tive pressa. Manhas e manhãs. Essa música é maravilhosa e foram duas músicas que me acalentaram em 2020. Essa, Manhas e Manhãs, e aquela do Lenine, Calma. A gente precisa um pouco mais de calma. Duas músicas que eu carreguei no meu coração e no meu peito para suportar esse afastamento social, essa nova forma de comunicação, esse novo caminho de fazer educação, porque a gente precisa pulsar. E o que faz a gente pulsar é o amor. E por isso que eu brinco, né? Eu amo o que eu faço, faço com amor, e por isso que eu faço com tanto assim, buscando acertar, né? Buscando fazer a diferença. A palavra que eu deixo é esperança. Esperança de momentos melhores, de coletividade. Sou solidária a todas as perdas que vocês tiveram, todas as perdas de pessoas queridas eu tive também, todas as perdas sociais, econômicas, enfim, foi um ano de muitas perdas, e o que eu vejo do legado, né, que de tudo a gente tem que tirar uma parte boa, né? Como dizia a novela, tudo que acontece de ruim nessa vida é para a vida melhorar. Então, o legado é essa nova forma de ver educação, de fazer educação, e nós aprendemos muito, tenham certeza disso. Deixo aqui os meus contatos, eu vou deixar ele aparecendo ali para vocês poderem
entrar. No Facebook eu não consigo mais aceitar ninguém, eu já cheguei lá nos 5.000, mas o Instagram não tem limite. Aí quem quiser, ó, meu Zap, meu Instagram, vocês podem adicionar lá o meu Instagram, e aí eu estou sempre postando as coisas que eu faço, os encontros, materiais e novidades. E aqui eu trago também as referências que a gente usou no trabalho apresentado. Eu vou deixar nessa tela aqui, e a gente pode estar abrindo aí para os debates, as discussões. Deixa eu minimizar aqui o meu... se eu minimizar, some a tela, né? Já printaram? Posso tirar o slide? Vou tirar, tá? Depois as meninas vão mandar para vocês os slides. Sim. É salvar assim. Que eu quero ver o rostinho de vocês na hora das perguntas. Tem até amiga de faculdade aqui. Tirei. Interrompi já a apresentação, interrompi. Eu não consigo abrir o chat. Quando eu tentei abrir o chat, congelou. Deixa eu ver se eu consigo agora. Paulinha, que eu fechei. Oi. Saudade, minha lindona. Quem tá mandando beijo? Deixa eu ver. Adriana. Oi, querida, tudo bom? Tudo jóia. Saudade de todos. Pois Eu não consigo abrir o chat, o meu fica em branco. Eu fui lendo alguma coisa que foi pipocando aí. E aí, gente, foi bom para vocês? Foi ótimo, professora. Nós marcamos aqui já algumas perguntas. Eu não vou conseguir ler no chat. O chat, para mim, aparece em branco. Eu vou até fechar ele. Aí você vai falar para mim? A gente pode, então... Isso, posso ler. O contexto educacional continua perpassando por várias transformações que esse cenário vem estabelecendo. Um disparador de mudanças e reflexões sobre as relações de ensino e aprendizagem e seus espaços. Ana Paula Coutinho, querida e admirável educadora, o que não pode faltar ao orientador pedagógico no planejamento estratégico que fortaleça a prática do professor, que foi destaque ao se apropriar aos desafios do novo tempo. Que não pode faltar para o orientador pedagógico. Então, ele é uma das figuras principais ali naquela engrenagem, né? A gente viu lá que o primeiro passo é definir qual vai ser a linha pedagógica. Essa linha pedagógica, ela vai, no caso da gente que pertence a uma rede, né? Eu pertenço à FATEC, vocês pertencem a São João, essa linha pedagógica ela vai emanar da Secretaria de Educação. Né? As pedagogas que estão na Secretaria de Educação vão traçar um planejamento e, pelo que eu conheço de Áurea e das meninas, vão convocar vocês a participarem com sugestões e com interações. Para o orientador pedagógico, tanto para o orientador educacional também, eu aconselho muita leitura, se apropriar desses conteúdos. Hoje, aqui, esse momento, foi um pontapé inicial nesse ensino híbrido. Aí vocês vão voltar para as escolas, vão fazer as reuniões com os pares, vão perceber os anseios dos professores, porque o orientador pedagógico, o orientador educacional, eu brinco que é pai e mãe, né? É pai e mãe dentro da escola, porque quando o professor está ansioso, a gente tem que ter aquela palavra amiga. Ele vem, o mundo está acabando. Aí você pensa, ai, Jesus, o mundo está acabando. Não, vai ficar tudo bem, né? É aquela mãezinha que vem angustiada. A gente vai ter muitas pessoas procurando a escola para fazer catarse, que tiveram um ano muito ruim, que perderam muita coisa. E, às vezes, a criança perdeu uma borracha. E ela vai fazer na escola daquilo uma coisa porque ela quer ser acolhida. Então, eu sempre digo para os meus professores, nós temos que ser razão o tempo todo, porque a mãe é emoção, a criança é emoção. E aí, aos orientadores pedagógicos e educacionais, nós somos razão, porque aquele professor que já foi razão lá no bate-bola com a mãe, ou na sala de aula, quando ele vem para a gente, ele vem emoção.
Ele quer botar para fora o que ele está sentindo. E aí, nesse momento, a gente acolhe esse professor, diz para ele que vai ficar tudo bem, e a gente se desespera depois com a direção. E aí vai, brincadeira. Mas é um trabalho coletivo. Agora, dentro do ensino híbrido, né, a gente sabendo da proposta da rede, qual é a proposta da rede? Vai dividir, vai ser semanal, vai ser diário, vai ser por letra, vai ser por ímpar, par, menino, menina. A rede vai estabelecer isso. Isso faz parte da gestão da rede, do município, do estado. Isso já vem para nós que estamos nas escolas. Quando essa informação nos chega, nós temos que administrar esse tempo real na escola, esse espaço físico na escola, junto com a gestão, né, para termos a segurança de todo o protocolo do Covid. Porque senão tem países aí abrindo e fechando escola, porque abriu a escola, aí teve muita doença, muitas pessoas contaminadas e teve que fechar a escola de novo. Então, que a gente tenha sabedoria para abrir na hora certa, sabedoria para ter lá toda a prevenção que a gente precisa, para a gente se cuidar e cuidar dos nossos meninos e das suas famílias também. Então, o caminho é conhecimento. Isso que a gente está fazendo aqui hoje, o que a gente fez de manhã, é pensar sobre, analisar sobre, estudar sobre. Por isso eu falei, vou disponibilizar os links, os sites, né? A Marli já está com o material todo para mandar para vocês, já ter mandado para as meninas, né, da tarde. E assim, eu sou uma pessoa que, quando alguma coisa me incomoda, eu busco estudar. As minhas crianças pegavam lápis assim. E eu falei, como é que eu vou fazer para eles pegarem lápis assim? Qual é o estudo que me ensina como mexer com esse músculo que é comandado pelo neurônio motor? Como é que o neurônio motor manda essa mão segurar assim? E aí fui estudar psicomotricidade. Não sou psicomotricista, que se eu sentar no chão com a criança e rolar, depois eu não levanto mais, né? Já tem as limitações da minha idade. Mas faço ginastiquinha com o dedo, aprendo a dar beijinho com o dedo, trabalho muito movimento de pinça e depois ele vai aprender a segurar no lápis. Então, o meu caminho é sempre estudar, por isso tanta pós-graduação, tanta faculdade, que quando alguma coisa me incomoda, para eu resolver esse incômodo, eu preciso estudar. Como eu tenho estudado, desde que começou essa questão da pandemia, eu estudei muito como as escolas pararam, quando pararam, por que pararam, quando começou a voltar, como voltaram, de que maneira voltaram, quando elas começaram a abrir e fechar, por que elas estão fechando, como é que fica para o aluno esse 1 ano de afastamento social, como é que fica para o professor esse 1 ano de afastamento social, que para a gente também é difícil, esse retorno a um padrão de normalidade, né, onde a gente vê que nem prioridade de vacinação a gente é. Isso é um ponto que está engasgado aqui. Reconheço o valor de vacinar os idosos, porque para eles a doença é mais grave, mas como é que querem que a gente volte para o ambiente escolar sem estarmos vacinados? E a gente já tem colegas aí no dia a dia, no enfrentamento de sala de aula, sem a vacinação, né? Isso aí já é uma outra discussão, né? Mas que faz parte, e que a gente precisa se posicionar aí nas redes sociais e dar a nossa contribuição. Outra pergunta. Respondi? Nós temos também da colega Ana Lúcia. Quais as condições concretas que o sistema de ensino oferecerá para que os professores consigam ofertar o seu melhor aos alunos, sabendo-se que as condições da ação dos professores são poucas e obsoletas? Então, essa pergunta surgiu de manhã também, né? E eu volto a falar que a gente está numa tempestade que é igual para todo mundo, muito raio, muita onda, imagina aí um mar. Vocês já sabem que eu já estou imaginando aqui, né? Um mar cheio de onda, cheio de vento, trovoada, e a gente tem pessoas, redes, com transatlântico, com Wi-Fi, com canto para estudar, com explicador, com dados ilimitados, e a gente tem a jangada, a família na jangada, lembra lá do Robinson Crusoe?
aquela jangadinha de madeira, com dados no celular, com aquele celular que tem que dividir com a família inteira. Eu tenho um menino na FATEC, quando eu fui acionar, porque ele não estava acessando todo dia, ele falou, professora, na minha casa é um notebook, minha mãe estuda, meu irmão estuda, minha irmã estuda e eu estudo. E a gente tem hora que estuda no mesmo horário. Então, eles tinham que fazer um rodízio em casa para ver quem é que ia usar o laptop para poder assistir a aula remota. Então, a gente sabe que a gente tem transatlântico e jangada. Agora, quem define isso foi uma outra coisa que ficou muito latente na pandemia, que é a questão das desigualdades sociais, né? Nunca a gente percebeu tão fortemente a desigualdade social quanto nesse momento da pandemia. E aí a gente vê pessoas que têm acesso a N possibilidades e pessoas que não têm acesso. E essa questão de como que o governo vai dar essa infraestrutura, isso vai depender de cada rede e de cada possibilidade financeira que essas redes tenham. Eu sei de escola particular que equipou a escola, montou um sistema de câmera, e aí o professor dá aula aqui, e a aula é transmitida para casa, e o aluno não é obrigado a vir à escola assistir aula. Eu tenho um aprendente que estuda nessa escola, e a mãe me falou, Ana Paula, não vou mandar, não. Só tem 2 alunos lá na sala de aula com a professora, eu vou deixar ele aqui em casa. Né? Então, a gente percebe que tem escolas que botaram uma baita estrutura para possibilitar essa questão. Na rede pública, a gente sabe de todos os problemas que a gente tem. Né? Hoje, para voltar, a gente tem que rever muitas coisas. Para fazer esse ensino híbrido, ele envolve a questão da plataforma, como eu falei, a plataforma digital é uma das definições daquela engrenagem. Se vai ser no WhatsApp, se vai ser no Google Classroom, se vai ser no Meet, onde vai ser? Aí eu tenho, mas os meus alunos têm para acessar? A rede vai ter que pensar nisso como um todo, e não é só a rede de São João. Estou falando a rede de forma geral. O Estado, a FATEC, os outros municípios, né? E aí os outros estados, cada um vai ter que planejar todos aqueles elementos que eu mostrei na engrenagem dentro da sua realidade. O como fazer, né? Eu dei algumas sugestões, mas cada um vai ter que... A Paloma já está socializando os sites. A gente vai ter que ver como vai fazer. Próxima. Tem um gato miando aqui, vocês estão ouvindo? Abre a porta para o gato, pelo amor de Deus. O gato está miando aqui. Eu estava procurando gatinho. É aqui do meu lado. Olha para mim, mia. Agora a filha abriu para ele entrar. Aí ele está lá dentro, ele mia para sair. Por quê? O gato quer atenção. Vocês não têm noção do que é isso. Quem tem gato sabe. Outra pergunta, amada. Então, professora, no mais, as colegas estão parabenizando, falando que a palestra foi ótima, que veio de encontro à nossa realidade, veio compartilhar, né, conosco os seus conhecimentos, seus aprendizados. Então, acho que a senhora já respondeu tudo.